Irmãos queridos, que boa palavra esta da oração que acabamos de concordar, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que o Senhor nos ajude, por sua misericórdia e graça, a sermos também praticantes dessa palavra. Porque não importa apenas ouvirmos acerca dela, ouvirmos a palavra, que nós possamos vivê-la, que seja a nossa oração todos os dias, não é? Ajuda-me, Senhor, a viver a Tua palavra. Nós queremos conhecer a vontade de Deus, e Ele nos chama para isso. Ele quer que conheçamos a Sua vontade, e isso é bom, nós devemos assim proceder. Mas nós precisamos viver a palavra. Eu sei que nós somos difíceis para isso, mas a misericórdia dele está sobre nós. Nós possamos orar a ele por isso, que ele molde o nosso caráter, que ele molde o nosso coração, que ele modele os nossos pensamentos, e que nós possamos viver como cantamos, reconhecendo e dando a Ele toda a glória, porque da vida Ele é o melhor, da vida Ele é o melhor, sempre. Da vida Ele é sempre o melhor. Melhor é a graça de Deus do que a própria vida. Que coisa boa, não é? A graça de Deus é um presente de Deus para nós. Que esta graça possa alcançar muitos ainda por este mundo, nesta geração que nós vivemos, que muitos, por meio da graça irresistível de Deus, venham ao conhecimento de Jesus Cristo, Senhor da glória. Nós vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus neste tempo que temos reservado, no texto que nós lemos na semana passada, no último domingo, Efésios capítulo 3, versículo de 8 a 11. Nós estamos trabalhando uma série de sermões na manhã, nos domingos pela manhã. Estamos já há algum tempo abrindo no Salmo 119 e ouvindo o bom conselho do Senhor. E nos domingos à noite, salvo alguma exceção que seja necessária, nós estamos trabalhando uma nova série de pregações, Desafios da Vida Cristã. Nós temos ouvido algumas mensagens que trabalham subtemas desse tema central, Desafios da Vida Cristã. No domingo passado, nós lemos esse texto como ponto de partida, como base de nossa reflexão, de nossa pregação, ouvindo o que o apóstolo Paulo escreveu acerca de como Deus, ele manifesta a sua multiforme sabedoria na igreja diante dos seres angelicais, dos seres poderosos, de maneira que eles conhecem aquilo que esteve escondido por séculos no passado. Deus revela aos anjos, aos seres, às potestades, a multiforme sabedoria dele na igreja, no povo dele. Nós estamos sendo desafiados a viver a vida cristã. Estamos sendo desafiados a partir de provocações, de temas muito bem pensados, para que nós possamos melhorar, alinhar a nossa vida. Viver uma vida cristã mais pujante, mais intensa, mais vibrante, mais poderosa. Então, na semana passada, nós pregamos a primeira parte dessa mensagem, o desafio de ser comunidade cristã. E hoje nós vamos continuar, porque não deu para fazer tudo isso no último domingo. Então, a palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 3, versículo de 8 a 11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis
riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Como eu disse, no domingo passado nós iniciamos essa pregação enfatizando que a igreja de Deus, a igreja ela é diferente de todas as demais formas de sociedades existentes no mundo, enfatizando que ela é completamente distinta de todo tipo outro de sociedade, distinta em sua natureza, em sua relação com o mundo, distinta de todo tipo outro de sociedade quanto ao seu propósito de existência e ao serviço que ela realiza. A igreja é única, portanto, ela é sui generis, ela é específica. Não dá para confundir isto que é a igreja, isto que é essa comunidade cristã, com alguma coisa, com alguma outra coisa que alguém pretenda fazer parecer e assumir o lugar da igreja. Ela é única. Algo que para mim foi marcante quando nós, há 8 dias estivemos aqui, marcante ao falar sobre ser comunidade cristã, foi dizer, meus irmãos, que essa comunidade, que esta sociedade, que este ajuntamento é obviamente sobrenatural. A igreja é obviamente sobrenatural. Nada é natural no ser igreja. Porque tudo que nos define quanto ser igreja procede do Espírito de Deus. Vem dele. É a realização dele em nós, é a operação dele em nós, e ele não é natural, ele é sobrenatural. A sua obra é sobrenatural. Essa obra sobrenatural que nos qualifica como, obviamente, sobrenatural, enquanto igreja, começa quando de forma completamente inesperada, impensada, não planejada, sobrenatural, ele vem e nos regenera pelo seu poder. Ele rompe todas as resistências da nossa alma que nos inclinam para aquilo que é contra a vontade de Deus, nos arrastando para uma condenação da qual não podemos escapar pela nossa própria força, não podemos escapar pela nossa engenhosidade, somente pelo poder sobrenatural de Deus, que nos constitui como comunidade sobrenatural, povo do sobrenatural. Nós falamos, meus irmãos, então, naquela ocasião, sobre como a multiforme sabedoria de Deus, ela age. Porque Paulo fala disso aqui exatamente no versículo 10. Nós falamos sobre como a multiforme sabedoria de Deus, ela age, e a sabedoria de Deus age fazendo que a igreja, que essa comunidade cristã, seja exatamente isso, uma comunidade de cristãos. É a sabedoria de Deus que faz com que pessoas alienadas, separadas de Deus, inimigas de Deus, condenadas, ignorantes em trevas, é a sabedoria dele que se revela em seu Filho como Salvador, que nos traz, que nos torna, que nos transforma em seguidores de Jesus Cristo e, portanto, cristãos, discípulos. Então a sabedoria de Deus, ela age fazendo com que
nós nos tornemos uma comunidade de cristãos, de seguidores de Cristo. Ela age também, fazendo com que sejamos uma fraternidade comunitária, onde o amor ágape, o amor fraternal, ele está no centro. Ele é o ponto nevrálgico, ele é o ponto central, que regula a nossa relação, que normatiza nosso comportamento, que nos move. O amor que estabelece essa fraternidade comunitária. E por fim, nós falamos como a sabedoria, ou a multiforme sabedoria de Deus, ela se revela na forma do povo de Deus na terra. Essa é a nação de Deus no mundo. Esse é o país de Deus no mundo, a igreja, o povo dele, o reino, a expressão do reino de Deus em pessoas. Porque o reino de Deus é todo o domínio de Deus, é todo o governo de Deus sobre toda a criação. Mas a igreja é uma forma muito peculiar da expressão do reino de Deus em pessoas redimidas, compradas, trazidas para um relacionamento com Ele. Então nós somos constituídos uma comunidade de seguidores do Cristo, uma comunidade cristã. E nesta noite, nessa oportunidade, eu quero continuar a ver isso um pouco mais com vocês. O que mais essa multiforme sabedoria de Deus, escondida em séculos, guardadas no coração dele, nos planos mais secretos dele, o que mais esta multiforme sabedoria de Deus, revelada, manifestada na igreja, ela produz, afinal, aqui nesse mundo? Em primeiro lugar, ela faz que a igreja seja um ambiente de reconsagração. Reconsagração. Essa sabedoria de Deus, ela faz com que esse ajuntamento aqui de seguidores do Cristo, esse ajuntamento de discípulos, de cristãos, de gente que professa a mesma fé no mesmo Senhor, no mesmo Salvador, essa multiforme sabedoria faz que esse ajuntamento seja um ambiente de reconsagração da nossa vida. Nós já somos consagrados a Ele. Isso significa que nós já fomos separados para Ele, dedicados a Ele, dedicados ao louvor da glória dEle, dedicados ao serviço dEle nesse mundo. Toda a nossa vida, desde o primeiro momento de nosso encontro e de nossa experiência pessoal, intransferível com o Salvador, nos recoloca, nos reposiciona, nos deixa numa condição na qual agora nós somos separados para Deus, consagrados para Ele. Seu Espírito zela por nós, se entristece quando nós fugimos do padrão. Ele luta em nosso favor. Mas isso não significa que ao longo de nossa caminhada, ao longo de nossa jornada, as coisas permaneçam exatamente quando nós conhecemos a fé. Porque não é assim de fato. Quando experimentamos do primeiro amor, daquele primeiro contato com Ele, daqueles dias iniciais de nossa jornada, de nossa caminhada, quantas coisas acontecem, quantas experiências, não? Quantas circunstâncias, outras, muitas vezes adversas às nossas expectativas de fé. E fato é que, embora separados lá atrás para Ele e consagrados para Ele, ao longo da nossa vida nós vamos precisar muitas vezes voltar e reconsagrar essa nossa vida,
numa espécie de exame, de análise de nós mesmos e perceber que é preciso realinhar as coisas, é preciso renovar o coração, é preciso renovar os pensamentos e conhecer assim qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A sabedoria de Deus, então, ela faz com que este ajuntamento de redimidos, de salvos, de gente que foi alcançada, seja um ambiente de reconsagração da vida. Porque, meus irmãos, afinal nós sabemos que aqueles que são de Cristo, eles não apenas estão na igreja, pensando na igreja como algo em que você vai e volta, alguma coisa mais geográfica, mais pontual, localizada. Eles não apenas estão na igreja, neste sentido físico, agregados, conectados corporativamente a ela, mas também todos aqueles que são de Cristo, eles participam da igreja como um organismo, como um corpo vivo, como membros conectados a outros membros e que formam um corpo, sendo Cristo cabeça do corpo, Senhor da igreja. E é assim, meus irmãos, porque Ele chama a cada um de nós para pertencer a esta família da fé. E quando Ele faz isso, Ele nos conecta a este organismo poderoso, que é vitalizado, que é energizado, por assim dizer, pelo Espírito da verdade, que é impulsionado pelo Espírito de Deus, que é animado pelo seu poder de consolação, pelo seu poder de restauração de corações e de mentes. Portanto, nós participamos desta realidade. Este participar e este pertencer não é apenas participar, porque talvez participar seja mais fácil, mas é pertencer, é ser, não apenas numa expressão de deslocamento, de ponto de chegada e de ponto de partida, mas ser, constituir igreja, pertencer a este edifício que o nosso Deus mesmo é o arquiteto e construtor, pertencer a essa lavoura que Ele mesmo é o agricultor, pertencer a esse corpo que Ele mesmo é o originador. Você participa e eu, mas mais que isso, nós pertencemos a essa comunidade. Nós somos igreja de Deus, para a glória de Deus, para que a glória dele seja revelada em nós, manifestada em nós, a fim de que ele seja exaltado no mundo. Portanto, esse pertencer, este participar, cria exatamente esse ambiente, irmãos, de reconsagração. Veja, o apóstolo Paulo também na carta aos Efésios, mas agora no capítulo 4, no versículo 23, ele escreve exatamente assim, dizendo: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Perceba a linguagem do apóstolo Paulo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A palavra de Paulo nos coloca exatamente nessa direção de reconsagração, de renovação. A comunidade cristã, o ser comunidade cristã, como expressão da multiforme sabedoria de Deus, produz em nós a possibilidade, o ambiente, a oportunidade de ter a nossa vida renovada, de ter a nossa vida reconsagrada, de ter a nossa vida vitalizada, revitalizada pelo Senhor, porque talvez nós estejamos exatamente nesse momento da vida, precisando sermos
vitalizados ou revitalizados pelo Senhor, reanimados pelo seu poder, encorajados em nossa fé. Então nós estamos no lugar certo, no ambiente certo, porque nós participamos e porque nós pertencemos, e isso cria esse ambiente onde nós podemos ser renovados, reconsagrados. Então Paulo está dizendo: sejam renovados no espírito do vosso entendimento, na mente, e sejam revestidos de um novo homem. Meus irmãos, a salvação que nos alcançou envolve a nossa mente. Nossa mente, ela é o centro do pensamento, o centro do entendimento. E essa obra de salvação de Deus em nós, ela nos concede essa capacidade espiritual que não é natural. Ela nos concede essa capacidade não natural, mas espiritual. E uma capacidade moral que uma mente longe de Deus jamais poderá alcançar. Alguém que não pensa os pensamentos do Senhor, alguém cujos pensamentos não são influenciados pelos pensamentos do Senhor, alguém cuja mente não é renovada pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, não pode espiritualmente, não pode moralmente ser assim, ou não experimenta essa capacidade. Mas nós sim. E Deus procura, muitas vezes, Ele está fazendo isso, Ele está procurando despertar em nós a percepção dessa realidade, dessa verdade. E por que Ele quer isso? Porque certamente Ele deseja o progresso da nossa caminhada, Ele deseja o progresso da nossa vida como cristãos. Ele deseja que a nossa casa, a casa onde nos reunimos, essa casa, essa igreja, Ele deseja que nós, como povo de Deus, povo do pacto, povo da aliança, povo que adoramos, nós possamos crescer na graça e no conhecimento dEle. Então Ele faz isso. Esse ambiente de reconsagração fala de vivermos mais próximos de Deus. E quão próximos a gente está dEle? Sabe, eu não tenho uma régua para colocar aqui e medir, para tentar provocar você a dizer assim: deixa eu ver se eu estou pertinho, mais longe, como é que eu estou. Mas, sabe, intuitivamente, provocado por essa reflexão, de alguma forma nós vamos saber responder para nós mesmos e diante de Deus. Se nós estamos mais próximos dEle, um pouco mais distantes dEle, nós estamos andando mais junto a Ele ou mais distantes dEle. Mas a pergunta é: quão próximos dEle nós estamos andando? E falar de reconsagração da vida fala sobre nós andarmos mais perto de Deus. Fala sobre nós andarmos mais em harmonia com a vontade revelada dEle em Sua palavra. Fala de descobrirmos qual é a vontade dEle para a nossa vida como povo dEle, como servos e servas de Deus. E desejar isso, e querer exatamente isso, viver isso. Isso é algo, meus irmãos, que é próprio do ser comunidade cristã. Porque afinal nós nunca chegaremos tão perto de Deus. Escute isso: nós nunca chegaremos tão perto de Deus que não precisemos nos aproximar mais dEle. Nós nunca estaremos tão em conformidade com a vontade dEle que possamos dizer: eu não preciso mais me conformar à vontade dEle. É um processo que não termina aqui, entende? É uma coisa que é continuada, é uma coisa que começou lá atrás e é assim durante a primeira década da nossa vida, a segunda da nossa vida cristã, e em quantos anos nós tivermos aqui na nossa existência. É um processo contínuo de nos achegar a Ele, de nos aproximar dEle, de conhecer a vontade dEle. E quanto mais isso acontece, mais nós percebemos que precisamos mais e mais e mais e um pouco mais, e a gente nunca vai se dar por satisfeito. É um grande oceano de conhecimento e de relacionamento. É algo infindável.
Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, um texto muito conhecido, parece que Paulo está falando sobre isso exatamente. Lá no capítulo 12, quando Paulo começa na carta aos Romanos agora a fazer a aplicação de toda a teologia que ele escreveu em 11 capítulos, no capítulo 12, no verso 2, um texto que nós amamos, Paulo ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem com este mundo, não assumam a forma deste século, deste mundo, o padrão deste mundo. Ao contrário disso, sejam renovados, sejam transformados pela renovação do entendimento, da mente. É uma espécie de reconsagração que começa no entendimento, sabendo, entendendo e se dispondo. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11, há uma exortação muito especial. Uma exortação que aponta nessa mesma direção, dessa necessidade de reconsagração. Apocalipse 22, 11 diz: quem é santo, tá bom, não precisa de mais. Não, quem é santo, santifique-se mais. Você entende esse padrão? É esse o padrão. Não é assim, você já sabe quem é o Senhor, tá bom. Não, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele nos diz: você já aprendeu alguma coisa, tá bom. Não, ele diz: aprenda mais, experimente mais, cresça mais, conheça, se envolva mais. As palavras de Davi no Salmo 51, versículo 12, expressam o desejo de Davi. Dadas, meus irmãos, as circunstâncias em que Davi escreveu o Salmo 51, nós sabemos quais. Ele pecou contra o Senhor, ele fez aquilo que era ruim e desagradável a Deus. Salmo 51 é um salmo de penitência de Davi, é um salmo penitencial. Davi está orando, confessando o seu pecado. É o Kyrie eleison. Ó Senhor, tem piedade de mim. É um salmo belíssimo. É um salmo de contrição profunda. E neste salmo, no versículo 12, Davi ele pede a Deus intensamente para que o Senhor restitua a alegria da salvação nele. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. O que Davi está pedindo é isso, é que ele seja reconsagrado. Eu quero novamente eu quero experimentar, eu quero renovar a alegria, eu quero renovada em mim a alegria da tua salvação, ó Deus, em mim. E eu quero que o Senhor renove em mim um espírito disposto, um espírito voluntário, um espírito pronto, pronto, disposto, animado. Esse é o pedido dele. Talvez seja o pedido que nós devemos começar a fazer hoje. Todos nós vivemos momentos de certo abatimento, irmãos. E nós precisamos refazer o nosso ânimo e renovar a oferta de nós a Deus, aquilo que nós oferecemos a Deus. Porque há tempos em que nós estamos assim, sabe? Dizendo: Senhor, minha vida é tua, eu sou teu, eu não tenho nada. E se eu tenho alguma coisa, eu abro mão, eu entrego, não é? A gente às vezes se vê assim, tomados por essa disposição, sabe? Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente está dizendo assim: esse é teu, mas esse é meu. Ó Senhor, eu sei qual é a sua vontade aqui, mas
desculpa, não dá para abrir mão, sabe? Sinto muito, agora não dá. E às vezes a gente está vivendo essa incongruência da nossa existência cristã. Então há momentos que parece muito fácil a gente ser cristão. Parece muito fácil cantar e ler as escrituras e orar. E há momentos que parecem que essas coisas, ou fazer essas coisas, é um desafio, é um peso que nos esmaga, não é assim? Você já sentiu isso? Já passou por isso? Isso deve ser, talvez, provavelmente, a experiência de todo cristão em algum momento da vida. Não importa se é pastor, presbítero, diácono, membro da igreja, não importa. Porque todos nós somos feitos do mesmo material. Todos nós temos a mesma estrutura. Nós somos pó e cinza, meus irmãos. Nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos que Elias. As mesmas fraquezas de todos os homens de Deus do passado, de todos os homens de Deus do presente e de todos os homens de Deus ainda do futuro. Não há como escapar disso. Mas há como olhar para o que Deus está nos dizendo, e há a possibilidade, e há a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero reconsagrar minha vida para o Senhor. Eu quero me separar novamente para o Senhor. Eu quero fazer isso agora de todo o meu coração. Então há momentos que nós precisamos redobrar o ânimo, recobrar, achar novamente o ânimo e renovar a oferta de nós mesmos a Deus. Porque tirar a oferta do bolso, da carteira, talvez não seja nem tão complicado isso. Para alguém que não é materialista, egoísta e mesquinho. Mas é muito mais do que tirar a moeda do bolso. É muito mais do que tirar a oferta da carteira. Você entende isso? Deus quer isso. Sim. Ele deseja que a gente contribua materialmente no reino dele, para que os irmãos tenham um ambiente melhor de reunião, seus filhos possam ser melhor atendidos, para que haja expansão, para que a gente possa mandar gente para um canto e para outro para pregar o evangelho, para que a gente possa financiar as missões, para que a gente possa atender os necessitados. Sim, isso tem o seu lugar. Mas muito mais do que isso, muito mais do que a oferta da nossa carteira, do nosso bolso, da nossa conta, Deus deseja a oferta de nós mesmos a Ele. A oferta de nós a Ele, nos dar a Ele, nos entregar a Ele, nos render a Ele. É isso que Ele mais espera de todos nós. Porque uma coisa eu tenho entendido, eu tenho aprendido ao longo dos anos. Quando nós somos, em primeiro lugar, a oferta para Deus, todas as outras ficam fáceis de serem dadas, devolvidas, entregues no altar dele, na mesa dele, sabe? Mas é preciso que eu e você sejamos a primeira oferta. A primeira oferta. Sabe, Jesus, ele falando certa feita sobre como nós deveríamos proceder quando há um problema entre um irmão e outro. Ele diz: olha, você deixa a tua oferta, não entrega, né? Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, resolve o problema, e tendo resolvido, volta, aí você entrega a tua oferta. Você entende qual é a ordem que ele coloca a oferta? A oferta material está depois da oferta da vida. Vem depois, em segundo lugar. Porque às vezes a gente pode estar vivendo uma vida cristã, de comunidade cristã, muito enganado. E o engano, ele nunca é bom, meus irmãos. O engano, ele nunca é saudável. O engano, ele produz mais engano. O engano corrói. O engano destrói. O engano amortece. Adoece. E às vezes a gente pode estar achando assim, de forma, sabe, quase que infalível, de que está tudo certo porque a gente está dando a oferta material.
quando nós estamos privando no culto a Deus a oferta de nós mesmos para Ele. Ele não quer a nossa oferta material primeiro do que a oferta da nossa vida a Ele, a oferta de nós mesmos. Eu gosto de uma expressão, eu ouvia muito isso na minha adolescência na igreja. Eu via meu primeiro pastor falar muito sobre isso. Nesse momento que a gente canta, esse momento de ofertório, de entrega de dízimos e ofertas, eu via muito quando esse momento ia começar e ele chamava a igreja para fazer isso, e ele dizia que nós possamos entregar ao Senhor a nossa vida, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós possamos dedicar a Ele a nossa vida, dedicação de vidas e ofertas. Mas nessa ordem, entende? É essa ordem que Deus quer. E a igreja, como comunidade cristã, a igreja, ela é esse ambiente, esse lugar de reconsagração. Isso enriquece, meus irmãos, a vida espiritualmente. Isso nos faz operosos no reino de Deus, vibrantes no reino de Deus, vigorosos, atuantes. Sem dúvida, essa é a obra revitalizadora do Espírito de Deus em nós. Se você sabe que precisa reconsagrar-se a Deus, você não deve adiar isso hoje. Você deve assumir essa posição hoje. Assumir, encare esse desafio e diga: Senhor, eu vou colocar os meus pés nessa estrada, nesse caminho, e eu vou em frente, porque eu sei que o Senhor será comigo. Ele sempre será com qualquer um de nós que possa dizer a Ele: sim, eu me entrego, eu me rendo, eu me reconsagro, eu me coloco, eu quero de fato isso para a minha vida, a fim de que isso redunde no louvor e na glória do Senhor. Então, ser comunidade cristã é experimentar esse efeito maravilhoso da multiforme sabedoria de Deus, que cria em nós, que faz de nós esse ambiente de reconsagração da vida. Em segundo lugar, essa multiforme sabedoria de Deus, ela faz que a igreja seja um ambiente de vida espiritual. E uma coisa parece assim estar muito bem conectada com a outra, muito ligada, sedimentada com a outra. Observe que a multiforme sabedoria de Deus, ela produz na igreja um lugar de vida. Salmo 133, o salmo que celebra a comunhão. Quão bom e suave é viver unidos, irmãos. E o salmo termina dizendo o quê? Que nesse lugar de comunhão, nesse lugar de koinonia, palavra grega, né? Comunhão fraternal. Nesse lugar de koinonia, nesse lugar de vida comunitária, de comunhão cristã. O Salmo 133 termina dizendo que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a multiforme sabedoria de Deus produz em nós, como comunidade cristã, esse ambiente de vida, meus irmãos. Quanta gente já entrou por estas portas. Agora a gente pode até falar estas portas, né? Nós temos 2, 4, 5, 6. Está melhor do que antigamente, que tinha uma bem pequenininha aqui, né? E acabou. Tivesse sair às pressas, misericórdia. Ainda bem que não precisou. E tomara que não precise. Mas quanta gente já não entrou nesse lugar aqui? Acabado, quebrado, desfeito, morto, completamente sem vida. Em todos os sentidos, mas mais especificamente, sem nenhuma vida espiritual, completamente morto. Mas Ele deu vida a vocês. Estando vocês mortos em seus delitos e pecados, Ele deu vida a vocês. Aleluia. Glória ao seu nome eternamente.
Ele nos deu vida estando nós mortos. Nós estávamos espiritualmente mortos. Ele, Cristo, nos deu vida. A vida dele está em nós, em nosso espírito, em nosso homem interior, em nossa alma. Ele colocou da sua própria vida em nós. E é com esse tipo de gente que foi vivificado espiritualmente. É com esse tipo de gente que se tornou recipiente da vida do Filho eterno de Deus. É com esse tipo de gente que ele cria esse ambiente de vida espiritual. Sabe por que esse é um ambiente de vida espiritual? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita na igreja. Ele habita em mim, Ele habita em você verdadeiramente. Habita em nós o Espírito do Deus da glória. Isso faz que a igreja, que essa comunidade cristã, que esse ambiente de reconsagração seja exatamente um ambiente de vida espiritual. Em Atos capítulo 2, e no versículo 47, está escrito que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor ia acrescentando na igreja de Atos, na igreja de Atos 2, Ele ia incorporando, introduzindo, acrescentando na igreja aqueles que iam sendo salvos. Porque essa é a obra dele, pegar homens perdidos e colocá-los na igreja. Não somos nós que criamos essa comunidade cristã, esse povo obviamente sobrenatural, mas é o próprio Deus quem faz isso. Ele um dia me pegou e me colocou dentro desse negócio. Ele pegou você e colocou dentro desse negócio maravilhoso. Ele pegou cada um de nós e diz: eu quero vocês aqui. E Ele foi nos colocando, Ele foi acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós podemos falar em vida espiritual saudável, nós podemos falar em vida espiritual forte, pujante, vigorosa, produtiva, ou nós podemos falar em vida espiritual completamente ao contrário disso. Porque se nós não estivermos vivendo espiritualmente de forma saudável, forte, vigorosa, empolgante, animada, nós estaremos vivendo uma vida espiritual fraca, improdutiva, quebrada, arruinada. Nós precisamos então estar atentos para o que Deus nos ensina em Sua palavra, o que Ele nos diz em Sua palavra. E a Sua palavra nos adverte acerca de duas coisas que têm tudo a ver com a qualidade de vida espiritual. A primeira delas, ela nos adverte acerca dos males e das seduções deste mundo. Quanta gente começou a sua jornada aqui conosco, mas as seduções deste mundo prenderam a sua atenção. Os males deste mundo, as seduções deste século, mal, ruim, cujo príncipe é o próprio diabo, o enganador, o sedutor dos homens. Quanta gente já não foi arrasada espiritualmente, arruinada espiritualmente, porque não estava atento, não vigiou o coração, não vigiou os pensamentos, e se envolveu, foi enlaçado pelos males e pelas seduções deste século, que ignora a Deus. Em segundo lugar, as Escrituras nos ensinam a outra coisa que tem tudo a ver com a vida espiritual, nos fala sobre perseverança cristã, nos fala sobre nós permanecermos. Meus irmãos, note, quando vocês leem os Evangelhos, parte considerável do ministério de Jesus na terra estava voltado a essas duas questões, a nos advertir os discípulos
sobre vencermos o mundo. Vivermos no mundo sem sermos do mundo, não é isso que ele disse orando ao Pai? Eu não peço que os tires do mundo, eu peço que tu os guardes do mal. Ele disse, eu não sou do mundo e vocês também não são do mundo. E o seu ministério, em parte considerável, foi falar sobre vivermos aqui sem sermos daqui, isto é, vivermos aqui, mas de uma forma diferente, pensando diferente, andando diferente, vivendo em um conflito com o mundo. Nós precisamos estar em conflito com o mundo. Amém. Porque não dá para ser amigo do mundo. Mundo aqui enquanto sistema espiritual, mundo aqui enquanto sistema filosófico, mundo aqui enquanto padrão ideológico, que rivaliza com a sabedoria de Deus, que são verdadeiras fortalezas que se erguem contra a sabedoria de Deus. Então Jesus fala sobre vencermos o mundo e vencermos as seduções e sobre permanecermos firmes na fé. E não é diferente, meus irmãos, com respeito ao que os apóstolos escreveram no Novo Testamento. Boa parte daquilo que foi escrito pelos autores do Novo Testamento falam, alertam a igreja, fala a nós exatamente a esse respeito, acerca dos perigos deste mundo. São perigos tremendos. Fala sobre nós permanecermos firmes na fé, custe o que custar. Eu ouvia uma palavra de um pastor hoje, acho que foi o pastor Arival, no momento que a gente está cuidando para vir para casa, ou liga ali a internet em um canal, e parece que ele disse assim, olha, não importa se você vai ser o primeiro da fila a entrar no reino dos céus, no reino futuro, não importa se você vai ser o primeiro ou o segundo. Meu irmão, eu posso ser até o último da fila, mas o que eu quero é chegar lá. Eu não estou preocupado se eu vou ser o primeiro, o 12º, o 20º da fila, não importa isso. Eu sei que eu quero e eu sei que Cristo nos garante esta entrada no reino celestial. Ele garante isso a cada um daqueles que creem nele. E você não deve duvidar disso. Antes você deve confirmar a sua vocação e a sua eleição. Você deve ter certeza, dia após dia, de que você é um salvo em Jesus Cristo. Você tem certeza? Você sabe disso? É certo que não somos, meus irmãos, alertados do perigo do mundo e chamados à perseverança, se estas coisas de fato não fossem tão sérias. Elas são. Deus leva muito a sério estas coisas. Então nós devemos perseverar, nós devemos permanecer. Em João capítulo, na primeira epístola de João, capítulo 4, versos 4 e 5, a palavra de João diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vida espiritual é vida que vence o mundo. Vê o que João está dizendo. 1 João 4, digo 5, versos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é vivo, todo aquele que foi trazido à vida, vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Como Jesus e os apóstolos, também nós devemos dizer uns aos outros: vamos batalhar e vencer, vamos permanecer. Vida espiritual, irmãos, não é simplesmente a acomodação religiosa. Vida espiritual não é acomodação denominacional. Não é definido exatamente por isso, e não é somente isso, por assim dizer. Vida espiritual não é ter o nosso nome no hall de membros da igreja local e pronto. Não é ter sido batizado e pronto.
Vida espiritual é um pouco mais que isso, ou muito mais que isso. Vida espiritual é um comprometimento real. Vida espiritual é um comprometimento envolvente, é um comprometimento amplo com Cristo, que nos quer para si, com exclusividade absoluta, uma exclusividade absoluta e intransferível. Vida espiritual é isso, é estarmos comprometidos com o nosso Senhor e nosso Salvador, comprometidos, envolvidos amplamente com Ele, pertencendo a Ele, exclusivamente e absolutamente a Ele. Isso é vida espiritual. Vida espiritual, essa vida espiritual que a multiforme sabedoria de Deus produz nessa realidade que conhecemos como a realidade obviamente sobrenatural, é algo dinâmico. A igreja tem que ser dinâmica, é algo crescente, a igreja tem que crescer. Nós precisamos pregar aos homens. Nós estamos crescendo, é verdade, à medida que pessoas estão saindo de falsas igrejas, ou de igrejas menos puras, para se agregarem a nós. Isso é maravilhoso, sim, é muito bom. Nós estamos crescendo, mas nós precisamos crescer também, no sentido de trazer aqueles que não são de igreja nenhuma, daqueles que estão perdidos no mundo. Nós precisamos ser dinâmicos, nós precisamos ser crescentes. Isso é vida espiritual. Para que entendamos melhor isso, nós precisamos dizer que vida espiritual se manifesta em nossa liturgia. Vida espiritual se manifesta por meio do nosso serviço de adoração. Seja ele nesse ambiente aqui onde nós nos reunimos, seja fora daqui, mas a vida espiritual se manifesta na maneira como nós servimos a Deus em adoração, em serviço de adoração, de louvor. Essa vida espiritual se manifesta em nossa koinonia, em nossa comunhão. Essa vida espiritual se manifesta em nossa diaconia, na assistência daqueles que estão precisando de cuidados materiais mais urgentes, no suprimento das mesas. Essa vida espiritual se manifesta no nosso querigma, é a palavra do Novo Testamento para proclamação. Proclamar, anunciar, dizer aos homens que Jesus Cristo é a única esperança, é a única saída. E se eles disserem, mas eu não creio nele, e eu não creio, não acredito em Jesus, então nós temos que ter a coragem de dizer, então não há esperança para você, não há nenhuma esperança para você, porque só há esperança nele. Nós temos que dizer isso. Esse tem que ser o nosso querigma, a nossa proclamação. Você precisa de Jesus, você precisa crer nele, e se você não crer nele, não há esperança para você, simplesmente não há. Essa vida espiritual se manifesta em nossa martiria, é a palavra do Novo Testamento para mártires ou testemunhas. Como é que a gente manifesta a vida espiritual? Sendo testemunhas do Cristo ressuscitado, carregando sobre nós o seu bom nome, nos alegrando quando formos perseguidos e ultrajados por causa do nome dele, sendo testemunhas dele no mundo. Mas essa vida espiritual se manifesta também através da nossa, hoje é o dia de aprender um pouco de grego, didascalia. É a palavra do Novo Testamento para ensino. Quanta palavra grega. Vocês estão, hoje vão sair daqui falando grego, né? Diaconia, querigma, martiria, didascalia, ensino, discipulado. A vida espiritual, como expressão da multiforme sabedoria de Deus, produz em nós essa
realiza em nós, gera em nós essa produção de ensino do conhecimento de Deus, de discipulado, de treinamento de pessoas para conhecerem e andarem com o Senhor. Isso é maravilhoso, manifestando a fé. E eu termino com o último desses pontos e o mais rápido. Em terceiro lugar, a multiforme sabedoria de Deus, ela faz da igreja, ou faz que a igreja seja um ambiente de adoração. Ela é um ambiente de reconsagração, ela é um ambiente de vida espiritual, mas essa igreja, essa comunidade cristã, ela é um ambiente de adoração. Adoração talvez seja o que melhor define a igreja quando esse povo está reunido. Adoração, adoradores. E culto, adoração é uma matéria caríssima nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, o culto a Deus é um negócio tão sério. Parece que a gente perdeu ao longo do tempo, por tantas razões. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas parece que a gente foi perdendo o senso da seriedade de adoração a Deus, de culto. A gente lê o Antigo Testamento, essa coisa é muito séria. Capítulo 12 de Deuteronômio, Moisés escreve esse capítulo para falar sobre o culto verdadeiro, em distinção de um culto falso. Ele vai falar coisas ali muito importantes, são princípios que ainda hoje estão valendo para o nosso culto no Novo Testamento. Mas o capítulo 12 de Deuteronômio termina com uma fala que é assim cirúrgica de Moisés. Ele diz: não acrescentareis e não tirareis. Vocês não acrescentem nada ao que vocês estão recebendo. Vocês não subtraiam nada do que vocês estão recebendo quanto à adoração a Deus. Talvez não exista uma área mais complicada, mais confusa, mais crítica na igreja evangélica do que a área do culto, a área da adoração. Cada um quer fazer uma coisa do seu jeito. Cada um estabelece o seu modo de adoração. Muitas vezes, esse estabelecimento de modo de adoração não observa nada da palavra de Deus, apenas os sentidos, apenas as percepções sensoriais, os gostos, o paladar das pessoas. Então, se o seu paladar ele for assim mais açucarado, o culto é mais açucarado. Se ele for um paladar assim mais agridoce, o culto é mais agridoce. Se ele for mais salgado, né? Negócio mais tenso, aí o culto é mais tenso, é mais salgado. Sabe? Mas nós muito bem sabemos, meus irmãos, que os princípios que devem normatizar e regular o culto a Deus, eles estão expressos na palavra de Deus. Eles estão muito bem ensinados nos documentos confessionais da Igreja Reformada. Culto simples, centrado na palavra de Deus, Cristo sendo o centro do culto, sem pirotecnias, sem invenções, sem mágicas, sem circo, sem palhaçadas. Culto a Deus é coisa séria. Culto a Deus não tem esse negócio de canta fulano, canta Beltrano, fala Chiquinha, fala o outro. Todo mundo fala, todo mundo canta, sedimentado, departamentalizado, e canta fulana, e canta Beltrana, e canta o grupo disso, e canta o grupo daquilo. E o culto é como um ajuntamento de sindicatos evangélicos. Mas onde nos perdemos? Onde o padrão, onde a adoração corporativa, congregacional se perdeu na história? Você vai em igrejas, eu estou falando retoricamente, que a gente não anda andando em igrejas por aí. Igrejas, 1h30 de culto, né? É culto dos sindicatos, é culto dos departamentos. Departamento A, Departamento B, Departamento C, D, E, F. No fim, não há pregação da palavra. Não há. No fim não tem. Alguém vai lá contar uma história, ou fazer um circo, para dar mais uma dose de adrenalina em vocês.
para que vocês fiquem muito doidões na fé. Que poder, que glória. Aí vocês vão para casa eletrizados. Nossa, meu Deus, e tal. Sabe o que acontece? Quando a adrenalina baixa. A adrenalina é viciante. Isso é cientificamente, isso não é uma hipótese, isso é científico. Doses gigantescas de adrenalina, isso em repetição, isso é viciante. Seu organismo, seu cérebro passa a querer adrenalina. E o culto evangélico, ele se transforma num ambiente onde você vai levar altas cargas de adrenalina, porque tudo vai convergir para mexer com você, com as suas emoções, atiçar você emocionalmente aos picos mais elevados. Sabe o que acontece? O culto de domingo vai acabar. Você vai para casa eletrizado, cheio de adrenalina, vibrando. Nossa, sua corrente sanguínea está a 1000. Você está doidão. Sabe como é que chamam isso? Estou no poder do Espírito Santo. Uau! Tremendo! Tem nada a ver com o Espírito Santo, cara. Isso acontece num show de rock. Se você for num show do Humberto Gessinger, isso vai acontecer do mesmo jeito. Na partida de futebol, na final da Copa do Mundo, é a mesma coisa. E nós estamos dizendo que é o Espírito Santo. Nós estamos ultrajando o Espírito da verdade. Sabe o que acontece? No meio da semana você começa a lembrar da adrenalina. E o que vai acontecer em sequência? Você quer voltar no próximo domingo para provar a mesma adrenalina que você está chamando de poder de Deus, que não é. Sabe o que é poder de Deus? É quando você ouve a palavra da verdade com os teus ouvidos. Isso penetra o teu coração. Isso te coloca diante de Deus humilhado, quebrantado, orando em seu coração, desejoso: Senhor, eu quero viver para Ti. E você sai daqui como uma pessoa normal, e você vai viver como uma pessoa normal, mas você não é normal, porque você é sobrenatural, e os teus dias começam agora num processo de reconsagração, de vida espiritual e de expressão, de adoração. Que isso é a obra da multiforme sabedoria de Deus em nós. A comunidade cristã tem tudo a ver com adoração. Que nós possamos adorar o Senhor, louvar ao Senhor. Eu termino porque eu queria ir até mais tarde, mas não posso. Eu termino com a leitura do que diz Hebreus capítulo 2, verso 12. É uma repetição do Salmo 22, verso 22. É o Cristo falando, é o Filho de Deus falando. Hebreus 2,12 diz assim: a meus irmãos, ele está falando para o Pai, o Filho de Deus falando para o Pai, a meus irmãos, ele está chamando a nós de irmãos. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cristo está dizendo que vai declarar a nós, os irmãos dele, o nome do seu Pai. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sabe o que ele está dizendo? Que agora nós somos irmãos dele. E ele nos faz saber o nome do Pai, conhecer o Pai. E Cristo canta no meio da congregação, na hora da adoração ao Pai. Ele canta na boca de cada um de nós. Seu Espírito presente no culto em nós. O próprio Filho de Deus, ele canta ao Pai em nós, no meio da igreja, porque a igreja é isso, é comunidade cristã. A igreja é essa comunidade de adoração, é a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Amém? Nós possamos viver isso. Eu queria pregar 1 hora a mais, mas vou me segurar, senão eu vou perder o emprego. Louvado seja Deus por sua bondade e graça. A gente possa sair daqui nessa noite orando e dizendo: Senhor, faz tudo isso que eu ouvi hoje na minha vida, cumpre tudo isso, Senhor. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Vamos à mesa do Senhor.